com mais um episódio da série Lendas do FM. E hoje eu estou aqui super orgulhosa de receber na nossa casa o nosso querido professor doutor Moacir da Graça. Moacir, muito obrigada por você estar aqui conosco para filmarmos esse episódio aqui do Lendas do FM. Olha, Fátima, eu é que agradeço. É um prazer sempre muito grande da gente poder falar um pouco de FM, principalmente com as pessoas que a gente tem preza de longa data, né? E tem muito estima pelo seu trabalho também. Então, realmente, para nós é bastante interessante, bastante gratificante a gente poder estar aqui conversando um pouco sobre FM, sobre o que a gente tem feito nesse período todo. Legal, muito obrigada. E para você que não conhece o que é o Lendas do FM, deixa eu contar um pouquinho de como é que surgiu essa história, tá? Eu estava pensando aqui que o mercado hoje de Facility Management, FM, carinhosamente que a gente chama de FM, tem evoluído durante muitos anos. E graças à dedicação de grandes profissionais, como o professor Moacir, que dedicam aí sua vida para o desenvolvimento desse mercado. Aí eu fiquei pensando, para mim, essas pessoas são celebridades e devem ser homenageadas. Então eu comecei a fazer uma lista dessas pessoas. E também eu pensei, gente, não são celebridades, elas são lendas que devem ficar na história do Facility Management aqui no Brasil. Por isso, essa série Lendas do FM. E hoje nós estamos aqui, então, com um grande orgulho para vocês conhecerem mais o professor Moacir, que vai começar a falar um pouco para nós da sua formação. Conta um pouco aí como é que tudo começou, Moacir. Bom, eu sou natural aqui de São Paulo mesmo, né? Eu nasci na Promatre, ou seja, no meio do lado da Avenida Paulista, e morei em Pinheiros muitos anos, estudei a vida inteira em colégios particulares, colégios públicos. Eu estudei no Fernão Dias, aqui em Pinheiros, e entrei na Poli, né? Então fiz a engenharia civil na Poli e eu entrei no ano da Copa, de 70, né? Porque eu me lembro que comemorei a Copa ainda careca. Ai, que legal! Então, e foi muito divertido, né? Teve muita coisa interessante naquele período, quer dizer, isso, ou seja, 70. Né? E como você decidiu ir para a engenharia civil? Bom, eu sabia que eu queria exatas, né? E exatas, eu achei que matemática, física, essas coisas, eram um pouco exatas demais também para o meu gosto, né? Então eu queria alguma coisa um pouco mais prática. E dentro das engenharias, o que poderia dar autonomia, porque eu pensei, naquela época ninguém era engenheiro eletrônico que não trabalhasse numa empresa de eletrônica, né? Uma empresa grande. E eu queria ter um próprio negócio, entendeu? Então eu fui para a engenharia civil porque eu imaginei que a civil seria o caminho mais fácil também de poder ter um negócio próprio, né? Poder ter a minha empresa e crescer por conta própria. Então, foi por isso que eu acabei caindo na civil, né? E assim foi. Eu me formei em civil, né? Me formei em 74 e logo fui convidado, né? Eu e mais 3 outros alunos da minha turma, nós fomos convidados para dar aula na engenharia civil, na construção civil. A Poli, ela tem 4 departamentos básicos, né? O PhD, que é de hidráulica, PTR, que é o de transporte, PF, que é o de estruturas de fundações, e o PCC, que é o meu departamento. Então eu pertenço ao PCC. Você pertence ao PCC? Eu pertenço ao PCC há muitos anos. Antes do PCC. PCC da Poli, tá, gente? Que fique bem claro. Entendeu? Aí você foi logo convidado então para dar aula. Isso, e entramos quatro alunos juntos, né? Eu, professor Orestes, professor Hermes e professor Varran. O único que seguiu carreira exclusivamente acadêmica foi o professor Varran, e que ele acabou de entregar agora a reitoria da USP.
Então ele foi uma pessoa que cresceu bem dentro da carreira. E nós, os outros três, nós tocamos uma vida de consultoria, de projeto, no mercado, né? Nós trabalhamos muito tempo no mercado, sempre sem largar a aula, porque a gente sempre soube conciliar a academia com a teoria e a prática, né? Quer dizer, a gente precisava fazer as coisas. Então, nós começamos isso logo depois de que nós ingressamos na Poli. A gente já fazia projeto, né? A gente fazia projeto, eu comecei a fazer projeto, meu primeiro projeto que eu participei, eu ainda era estagiário. E eu fui numa empresa dos conhecidos nossos, e a obra que eu fui parar foi o Play Center. Nossa! Então, a primeira coisa que eu fiz, quando nunca tinha feito estágio na vida, me colocaram numa mesa e pilhas de desenho, e o meu supervisor falava para mim assim: não, o que é para fazer? Ele falava para mim: não, tira a quantidade de material aí. Eu olhei e falei: gente, eu vou ficar 1 ano e meio aqui tirando a relação de material. Mas fiz, deu para fazer. E a gente eu trabalhei um bom tempo lá, depois trabalhei em materiais de construção, fiz vários estágios, né? E depois que a gente se formou, né, nós montamos uma empresa de projeto, né, na época. E a empresa cresceu bastante, ela deu muito certo, porque a gente tinha uma proposta muito diferente do mercado. A gente achava que o projeto de hidráulica era muito ruim no Brasil. Então nós resolvemos mexer no projeto hidráulico, estudar melhor o assunto, mudar a cara do projeto e fazer um projeto como a gente achava que o projeto deveria ser. E isso fez muito sucesso, porque a gente começou a trabalhar com umas construtoras, elas viram um produto que era diferente do mercado. Isso nos tornou, em pouco tempo, uma empresa que, sem dúvida nenhuma, era a maior de São Paulo na época. Nossa, que legal! Entendeu? E a gente tinha projetos. Só para você ter ideia, a gente, no período em que nós tivemos essa empresa, a gente chegou a fazer mais ou menos 2.000 prédios. Né? Nossa! Não só em São Paulo, evidentemente, o grosso era em São Paulo, mas a gente fazia serviço para o Rio, para o Maranhão, para Recife, né? Por exemplo, eu tenho praticamente 1/3 dos projetos da Encol na época, né? Quando a Encol existia, e isso também alavancou bastante o trabalho, então foi crescendo, né? Mas o Brasil é um país de altos e baixos, todo mundo sabe. Total. Então tem plano A, plano B, plano Collor, plano não sei o quê. Né? Então as coisas às vezes vão muito bem, de repente complica, vão muito bem, de repente complica. Então a gente passou por vários momentos. E aí os objetivos dos sócios também mudam com o tempo. E aí, depois de um certo tempo, acho que mais para os anos 90, aí eu queria coisas um pouco diferentes, então eu montei uma empresa também na área de projetos de instalações, mas eu era sozinho, eu era o único sócio. Na verdade tinha um sócio, mas figuração só praticamente. E a gente continuamos fazendo projetos, mas de outra maneira. Mas chegou um ponto que a coisa foi andando muito estressante. E quando chegou no fim dos anos 90, o que aconteceu foi que eu estava cansado. Eu trabalhava demais. Quem mexe com projeto, todo mundo sabe. Quem mexe com projeto não tem muito fim de semana. Não tem. Então as entregas são terríveis, você vai perdendo, isso vai prejudicando a saúde. Né? Com certeza. E eu sempre nesse período, assim, eu fumava demais, inclusive. Nossa, e juntou tudo. Então. Juntou tudo em 1999 eu tive infarto. Né? Nossa, sério? Então, depois que eu tive o infarto, eu resolvi
desacelerar. Então desacelerei as empresas. Você passa a ver a vida sobre uma outra perspectiva, Sem dúvida né? nenhuma. Você muda de pessoa, você é outra pessoa, completamente diferente. Não, fala assim, opa, Deus deu um sinalzinho ali, ó, você quer continuar? Então desacelera. Desacelera. Então a gente desacelerou, porque na prática a gente chegou, antes de eu ter a minha empresa, a Lônica, sozinho ali, a gente tinha uma empresa além da empresa de projeto, a gente tinha uma empresa de tecnologia de incêndio, né? A gente teve uma empresa de manutenção, a gente teve uma empresa de construção, não fazia grandes obras, mas aparecia o serviço, e a gente tocava tudo isso junto, né? Agora, mas aí você está envolvido com isso. Mas aí quando você passa a operar sozinho, eu posso garantir para você, sócio faz falta, tá certo? Sócio faz falta. Porque não é sempre que você pode fazer tudo e estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então fica difícil se dividir. Né? Então, porque aí é tudo no teu colo, né? Sobra tudo para você, quer dizer, tanto as alegrias, quer dizer, quando fechei um projeto bom, você vai lá e comemora sozinho, tá certo? Ou então a coisa está apertada, você também chora sozinho. Né? Então, isso cansa. E o volume era grande, então isso estressava muito. E você ainda dando aula, mesmo assim? Sempre, nunca parei de dar aula. Mas eu nunca dei. Eu só fui período integral durante uns 1 ou 2, 3 anos, no máximo, de toda a carreira. Né? Agora. Mas até hoje eu também não sou. Eu ainda continuo no mesmo regime, né? De meio período dando aula, meio período tocando a vida. Né? E eu tinha que fazer isso porque eu não podia ser período integral, eu precisava ganhar dinheiro. Certo? Eu tive 4 filhas, né? Legal, e precisava sustentar a família. E isso também não foi fácil, foi um período assim difícil, né? Para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, era um embolado assim meio complicado. Isso combinou com esse infarto que eu tive em 99. Eu fiz várias coisas porque não tinha o que fazer, tinha que ficar em casa, não tinha... Você restabelecendo. Fui restabelecendo. E nessa época eu também estava, eu acabei caindo numa, porque além de tocar essas coisas que eu tocava, eu fui, um pouco depois, eu fui convidado para ser administrador regional de Alphaville. Nossa! Porque eu morava no residencial, eu era diretor técnico, obviamente, engenheiro vira diretor técnico de condomínio e tudo. E aí eu passei a integrar a Sociedade Interalfas, como representante do residencial que eu moro. E aí, quando o prefeito foi eleito, ele falou, não, o cargo aqui fica por conta da Sociedade Interalfas. E a Sociedade Interalfas me indicou. Eu rejeitei várias vezes, mas consegui não aceitar. Acabei tendo que aceitar e fui, e fiquei. E acabei ficando 2 gestões, inclusive. Nossa! E tudo acontecendo simultaneamente, quer dizer, as coisas acontecendo. Então minha vida sempre foi cheia de coisas, né? Fazendo várias, subindo, tocando, chupando cana ao mesmo tempo, por muito tempo, né? Mas naquele período que eu estava lá de molho por causa do infarto, eu fiquei refletindo, tanto na vida quanto na carreira. A primeira conclusão que eu tive é que precisava diminuir, e realmente eu diminuí. Então, enxuguei a questão profissional, etc. e tal. E aquele curso de manutenção que a gente tinha feito, e com bastante sucesso, a gente acho que deu umas 2 ou 3 versões antes disso, a gente estudou bem essa história da manutenção, etc. E ao estudar melhor essa história de manutenção, a palavra, o termo Facility Management, ele apareceu, né? Então, eu tinha grandes dúvidas sobre o que era Facility Management.
E aí eu conversei com várias pessoas na época e tive a ideia de criar um curso de Facility Management, desenvolver aquela ideia que a gente já tinha do curso de manutenção, mas ampliar isso para serviços, etc. E fazer um curso para valer mesmo de Facility Management para formar profissionais. E aí eu fui atrás, eu passei, a gente começou isso por volta do ano, eu lembro, eu tive infarto em 99 e eu comecei a pensar nisso em 2000. E aí fui atrás, fui conversar com várias pessoas, me lembro perfeitamente que conversei com várias pessoas, o GCE foi uma das pessoas que eu conversei, e o GCE falou, não, porque tem as empresas tal. Eu fui apurando assim o que o mercado pensava, e eu percebi que era zero praticamente Facility Management aqui no país, aqui né? no Brasil. E eu pensei, mas e como isso vai proceder? E vai vir para cá. Isso chega, e chega mais forte, porque já tinha empresa aqui. Algumas empresas multinacionais já estavam no Brasil. Aí o que aconteceu? Nós desenhamos um curso de Facility Management. Foi daí que chegou então o MBA. Aí chegou o MBA, porque uma vez que a gente, nós desenhamos o curso, a gente tem as regras da USP para atender, aí tivemos que fazer todos os programas, aí descobrimos quem seriam os professores mais adequados, a gente tomou um cuidado, a maioria dos nossos professores sempre foram doutores, né, para garantir mesmo o nível do curso. Mas também tinha muita gente boa, e a gente teve alguns professores, ainda temos, que fizeram só mestrado. E isso causava um grande diferencial. Muito difícil você reunir 20 professores, todos com nível de doutorado, para ter um curso de alto nível. E nós lançamos no ar o MBA. O lançamento foi o seguinte, uma vez que as coisas foram aprovadas, a gente teve que fazer uma divulgação, fizemos uma divulgação na época, e fizemos um evento de lançamento. E participaram o diretor da Poli, várias pessoas, e eu fiz uma apresentação. O áudio dessa apresentação está disponível lá no site da Polintegra. Do Polintegra. Eu tinha essa gravação, um belo dia achei. Falei, bom, ela precisa ficar, é melhor guardar ela, né? Então a gente colocou ela lá, não sei se ainda está direito, né? Faz tempo que eu não vejo. Pois a gente coloca no vídeo a descrição também desse link. Professor Dr. José Roberto Cardoso, coordenador-geral do Programa de Educação Continuada em Engenharia e presidente da Comissão de Pós-Graduação da Escola Politécnica. Professor Dr. Moacir Eduardo Alves da Graça, coordenador do curso Gerenciamento de Facilidades. E aí foi muito interessante, porque a gente enxergava esse potencial de Facility Management no Brasil, mas a gente previa também muita dificuldade. E foi um sucesso inicial. A primeira turma teve 35 alunos. Legal. Né? E o que eu acho que é muito interessante é que muitos dos alunos da primeira turma a gente conhece aí, está no mercado, né? E está fazendo diferença. Por quê? A gente nunca pensou em fazer, em formar o Facility Manager. Não é isso que nós queremos. O que a gente queria formar, e é isso que o Brasil precisa, é de liderança em Facility Management. Então são pessoas capazes de liderar, de escrever a respeito, de ganhar prêmios, e essas pessoas têm que fazer diferença no mercado. E o que a gente tem percebido é que vários já foram presidentes da Abrafac, tá certo? Tem gente em cargos muito importantes. Nós temos ex-alunos que estão fora do Brasil, né? E são líderes mundiais da empresa que eles trabalham em Facility Management. Ou seja, é um legado que você também deixou para o mercado, né? Que precisa. Aliás, esse era um dos objetivos principais. Por quê? Porque tem uma estratégia nisso. A estratégia é basicamente assim: não tem escola e não tem gente. Ora, nós não vamos
querer fazer o sujeito que vai estar trabalhando lá embaixo na cadeia do setor. Nós queremos um cara que está lá em cima, porque esse cara é capaz de multiplicar para muita gente, entendeu? Então foi essa a ideia, e isso tem acontecido, porque a gente, na verdade, a gente quis criar multiplicadores, né? E isso continua existindo. O MBA está, então, completando esse ano 20 anos. Nossa, que tem que fazer uma festa. Olha, uma festa, né? Fala para a USP lá fazer uma festa. E vamos programar uma festa para o segundo semestre. Legal. Para fazer, porque são 20 anos, nem todos os anos as turmas foram muito bem, teve, às vezes, a turma maior, a turma menor. A gente teve de tudo, né? Então, por quê? Porque estamos no Brasil. Nós estamos no Brasil e no Brasil as coisas acontecem desse jeito, né? E então esse é um pouco da trajetória aí até a criação do MBA. E aí então, ó, você dá aula, você faz projetos, você é o coordenador dessa comissão também, importante. Sim. Isso, né, gente? Há 5 anos que ele é o coordenador. Então faz esses trabalhos acontecerem também. E além disso, também foi convidado para alguma coisa lá de board, alguma coisa assim. Conta pra gente isso daí, não foi? Eu vou contar de outra maneira. Então conte, vou contar de outra maneira. Quando, lá atrás, eu sou membro de uma outra comissão, que é uma comissão do CIB. O CIB é uma entidade de pesquisa. Eu sou membro lá há muitos anos. Eu era do comitê de Drainage, Water Supply and Drainage Systems, e depois migrei para o W70, que é o comitê de Facility Management, que é um comitê muito antigo, né, que foi criado e liderado pelo Danny Dan, que era o coordenador do MBA de Hong Kong, que até que eu tenho de informação, é o mais antigo do mundo, o de Hong Kong. Legal. O nosso também é um dos mais antigos do mundo. Bacana. E eu conheci o Dani há muito tempo, né? E passei a frequentar também os grupos do W70, e a gente resolveu fazer um evento aqui em São Paulo, acabou acontecendo com o apoio do SESC aqui na Fernão Dias, em 2010. Nós fizemos um evento de Facility Management no Brasil, né? E nós nos integramos, o nosso grupo da Poli, nós nos integramos ao W70. E passamos a ter uma participação ativa, tanto é que trouxemos o evento do W70 em 2010 para cá. Então, veja, a gente teve assim uma atuação no CIB e continuamos por vários anos, e continuamos trabalhando junto ao CIB, né? E também acompanhando as coisas da ISO. Quer dizer, nós tivemos a oportunidade de ir em inúmeras reuniões da ISO presenciais. As reuniões da ISO pararam um pouco por causa da pandemia, passaram a ser online. Mas a gente teve oportunidade de ir para a Colômbia, para Las Vegas, nós tivemos a oportunidade de ir para Londres, fomos para São Petersburgo, e alguns locais interessantes, né? E foi muito curioso, né? E numa dessas reuniões aí que aconteceram online durante a pandemia, uma plenária, se percebeu o seguinte: o número de normas está crescendo, né? E não tem gente o suficiente no mundo para fazer todas as normas, não tem especialistas em todas as áreas. E aí eu percebi uma coisa: o CIB, ele é uma organização que foi originalmente feita para dar andamento no plano Marshall, né? E continuou depois com as instituições de pesquisa. Ou seja,
tem muita gente competente do lado do CIB que trabalha com parte de Facility Management e não está integrada na ISO. E tem muita gente e a ISO precisa de gente, né? Então surgiu uma ideia de juntar um pouco as atividades, né? Então nós montamos um grupo aí com as pessoas, algumas pessoas mais próximas, para desenvolver um trabalho de integração CIB-ISO, né? E isso já gerou um artigo que vai ser apresentado agora sobre normalização em Facility Management, que vai ser apresentado no congresso do CIB agora, em junho, né? E esse congresso vai ser onde? Vai ser em Melbourne, na Austrália. E online também, né? Melhor. A outra coisa, nós resolvemos fazer uma publicação, uma das pessoas é o professor Sarel, que é o editor da revista Facility. Então nós conseguimos, junto à revista Facility, de fazer uma special issue sobre normalização em Facility Management. Então a revista Facility vai editar o ano que vem um número especial com artigos só sobre normalização em Facility Management. Nossa, que conquista! Isso é muito bom. E fechamos outro acordo também, que na reunião plenária do ano que vem, em maio, vai acontecer em maio, a gente conseguiu levar a reunião plenária junto com a reunião da ISO. A reunião plenária da ISO, junto com a reunião do CIB, do CIB. Então nós vamos fazer uma semana que vai ser assim: segunda, terça e quarta, CIB. Quarta, quinta e sexta, a ISO. Só que a quarta-feira vai ser uma reunião conjunta CIB-ISO. Nossa, conseguimos os dois. Isso vai acontecer em Trondheim, na Noruega, no ano que vem, entendeu? E aí aconteceu também um outro episódio, que é o que você estava comentando, que no fim do ano passado, eu tive uma grata surpresa de ser convidado para participar de um comitê do IFMA, né, a IFMA, que é a International Facility Management Association. Eles resolveram criar um comitê de especialistas para aconselhamento à diretoria do IFMA, né, que é assim que a gente fala no Brasil, com relação a como direcionar as pesquisas. E esse pessoal que foi encarregado de montar esse comitê procurou pessoas no mundo inteiro, né, através dos contatos do IFMA, do Global FM e das associações, e conseguiram levantar o tamanho do comitê com 12 pessoas que foram escolhidas pelo mundo inteiro. Eu tive a grata satisfação de ser uma das pessoas escolhidas, representando não só o Brasil, como a América Latina. Que honra, parabéns! E a gente está lá, já começamos os trabalhos aí em novembro, e já tivemos o prazer de participar de várias reuniões, e as coisas estão andando, estão tomando um rumo muito interessante. São reuniões muito produtivas, com o pessoal de primeira linha, né? Então as conversas são fantásticas, né? Então eu acho que isso vai também gerar grandes modificações grande modificação em Facility Management para o futuro, porque isso vai mexer na maneira do IFMA abordar os problemas, né? E isso vai influenciar o mercado mundial, entendeu? É uma coisa muito interessante. Então, essa é a coisa mais recente que eu estou envolvido. Não, e aí, gente, depois o Moacir vai dar um curso de gestão do tempo, porque ele vai falar pra gente como é que ele tem tudo isso, né? Projetos, então ele faz projeto, consultoria, ele dá aula lá na USP, ele é coordenador do C267, ele participa aí do board aí do IFMA, e o que mais, Moacir? Tem mais coisa? Não, tinha o CIB, tem o CIB aí também, e o que mais, Moacir? Tem mais coisa? Tem mais uma coisa. Eu alguns anos aí, eu sou também assessor da superintendência do espaço físico da USP, né? Então a gente tem alguns projetos importantes
A gente não participa efetivamente do dia a dia, mas algumas coisas específicas com relação a algumas coisas, alguns problemas que a USP tem, a gente está lá ajudando a superintendência. A gente estava na última gestão e continuamos nessa outra gestão também. E uma das coisas que a gente pretende fazer e vamos fazer, a gente vai começar a implantar Facility Management na USP do jeito que tem que ser feito. Nossa, que legal, isso é ótimo. E são um dos projetos que a gente vai começar agora, a gente definiu, era para ter acontecido durante a pandemia, mas não rolou direito porque a USP ficou fechada, então tem uma série de problemas. Mas agora a gente tem alguns projetos especiais, a gente está ajudando também na conclusão do museu, do Ipiranga, Museu Paulista, que já isso vai ser entregue. Lindo, e está ficando fantástico. Tá certo? E esse projeto de Facility Management, a gente vai pegar, fazer um projeto piloto de algumas unidades e implantar. E aí nós vamos testar e tentar replicar para algumas outras unidades da USP. É uma tarefa difícil, porque a USP é muito grande. A gente tem, eu não sei, mas que o número 2000 me persegue. A USP tem mais de 2.000 prédios, né? E está instalado em várias cidades, né? E é muito complexo. Então, a gente tem esse projeto junto, nós temos um compromisso junto com a Superintendência do Espaço Físico, e nós vamos ajudar, assim, não vamos operar o dia a dia disso aí, mas a gente consegue orientar isso e fazer com que isso funcione da melhor maneira que a gente conseguir. Vamos ver o que vai dar. Bacana, tá vendo como ele tem que dar um curso pra gente de gestão do tempo? É impressionante, né? Bom, diante de tudo isso, toda essa expertise, experiência aí que você passou na vida, fala para nós, para os nossos seguidores, somente três aprendizados que você pode compartilhar aí com o nosso pessoal. O que eu acho que é fundamental para qualquer um, para a carreira de qualquer um. Primeiro que você tem que ser uma pessoa de princípios, tá certo? E os seus princípios não podem ser agredidos, não podem ser alguma, tá certo? Então, seja fiel e honesto consigo mesmo, tá certo? Mantenha os seus princípios íntegros, a vida inteira. Não acho que porque hoje você está aqui ou que você está ali, você pode não, nada disso. Porque é isso que vai te dar paz de espírito e o fundamento para você conseguir ultrapassar todos os obstáculos. Porque na medida em que você não for honesto consigo mesmo, você se autotrai. Tá certo? Você faz traição a si mesmo. Aí vai ficar difícil a sobrevivência. Esse é um. A outro que eu diria é o seguinte: não se conforme com coisa mais ou menos. Né? Se você pode fazer melhor, não deixe pela metade. Faça o melhor. O melhor de hoje pode não ser o melhor de amanhã? Pode, mas é o melhor de hoje. E se amanhã, o melhor de amanhã for melhor do que o melhor de hoje, você mude do melhor de hoje para o melhor de amanhã. Entendeu? E procure estar sempre dando o melhor de si. Nem sempre é fácil, nem sempre a gente consegue. Mas o importante não é conseguir, o importante é tentar. Porque se você não tenta, não consegue. E só quem tenta é que consegue. Tá certo? Esse talvez seria o segundo, vai. E a outra é o seguinte: não existe algo que você possa dizer assim, isso não dá. Não seja negativista. Né? Tá chega de gente negativa no mundo. Tem muita coisa boa no mundo, Tem muita coisa boa no mundo. Eu sei que a gente sabe que o mundo está rolando por umas coisas meio esquisitas e etc. Mas, gente, vamos olhar aquilo que é bom e vamos usar o que é bom, tá certo? O que é ruim não interessa, entendeu? O que é ruim a gente combate, mas a gente não pode desistir de fazer as coisas como as coisas têm que ser feitas, tá certo? E saber que não tem jeito de sonhar sem realizar.
né? Se você, eu costumo falar numa aula uma coisa interessante. Planejamento é a definição de fins e meios. E as duas coisas têm que andar junto. Você precisa definir aonde você quer chegar, o que você quer fazer. Se você não conseguir saber fazer algo desse jeito, você não chega em lugar nenhum. Então, a primeira coisa é definir os fins e depois definir os meios. Por quê? Se você faz uma das duas coisas, você não conclui nada. Porque a visão sem ação é um mero sonho. Sim. Tá certo? A gente sonha, mas se sonha e não age, nada acontece. Então, visão sem ação é sonho. E por outro lado, também não adianta ser ativista, porque se você for ativista e só fizer coisas sem saber por que você faz e aonde você quer chegar, você também não chega a lugar nenhum, você fica no mesmo lugar, rodando, fazendo a mesma coisa o resto da vida, e depois vai ficar reclamando que nada aconteceu na sua vida, que você não conseguiu dar um passo para frente. Então a recomendação aí final é essa, quer dizer, não desista dos seus sonhos e sonhe, mas faça. Olha, gente, adorei, Moacir, muito obrigada, muito obrigada. Foi muito gostoso recebê-lo aqui em nossa casa, uma honra, como eu falei, ele fez questão de vir aqui, especialmente para essa entrevista. Então, olha, super obrigada mesmo, Deus te abençoe. E, gente, se vocês gostaram, curtam, compartilhem, que para nós é super importante mais pessoas terem acesso à informação de boa qualidade. Muito obrigada por nos seguirem. Beijos no coração, fiquem com Deus e até a próxima.